Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais uma semana de correção. Aqui nós vamos fazer a correção do PET de Matemática, volume 1, do ano de 2021, do sexto ano. É a nossa terceira semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Então vamos para as questões. Então estamos aqui com as atividades. E a número 1 diz que em nosso cotidiano existem diversos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos espaciais. Pede para que a gente associe as figuras abaixo a esses respectivos sólidos. No PET de vocês, ele até traz aí, olha, os exemplos, né, de principais sólidos geométricos, estão sendo o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, né, cuja base é um hexágono, ou seja, uma figura de 6 lados, pirâmide triangular, esfera e por aí vai. Então, nós vamos fazer a associação destas figuras com, né, dessas imagens aqui de coisas do nosso cotidiano com os sólidos geométricos. Então, começando aqui pelo a latinha de refrigerante, né, que foi colocada aqui, a gente vê que ela se assemelha a um cilindro. Então, nós vamos colocar aqui, deixa eu corrigir. Então, é um cilindro. É o que nós vamos associar aí à primeira figura. E depois o brinquedo, né, que é um cubo mágico, ele já tem até o nome, né? O brinquedo cubo mágico, ele é um cubo. Então, nós vamos colocar aqui cubo. No caso das laranjas, né? Cada laranja, a gente está falando aí de uma esfera. Então, vou colocar cada laranja dessa, vai ser uma esfera. Ou você pode colocar esferas, né? Já que tem várias laranjas. Mas eu vou associar aqui no singular mesmo. Então, cada laranja representa uma esfera. No caso, a gente tem aí a pirâmide, né? Uma pirâmide, como a gente costuma ver, falando sobre as pirâmides do Egito. Então, é o nome da figura. E nós podemos aqui observar que é uma pirâmide que vai ter uma base quadrada, né? Ou uma pirâmide de base quadrangular. E a gente vai colocar isso aqui, então. No nosso caso, aqui é uma pirâmide quadrangular. Ou de base quadrada, né? Como vocês preferirem aí. Dando sequência à questão, a gente tem ali uma casquinha de sorvete, né? Essa casquinha de sorvete, nós vamos relacioná-la com o cone e a caixa. Essa caixa aí a gente vai relacionar ao paralelepípedo. Paralelepípedo. Nós temos aqui paralelepípedo. Acho que dá dando para vocês entenderem, né? Minha letra não é lá das melhores não, mas acho que deu para compreender. Então, recapitulando, nós temos aí as nossas associações. A latinha de refrigerante, o cilindro, a laranja, uma esfera, o cubo, né, que é o cubo mágico, uma pirâmide de base quadrangular ou base quadrada, o nosso cone, que é a nossa casquinha de sorvete, e a caixa, que é o paralelepípedo. Vamos para a figura 2. Ela diz que o desenho abaixo poderia ser uma estrela, mas também pode ser a planificação de um sólido geométrico. Diga qual é esse sólido e aponte pelo menos 3 características dele. Bom, esse sólido ele pode ser uma pirâmide de base, a gente vai contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Se a base é um pentágono, eu digo que essa aqui pode ser uma pirâmide de base pentagonal. Então, olha aí uma representação dessa pirâmide, né? Se a gente pudesse fechar, como se fosse uma caixinha que a gente pudesse fechar. Nós teríamos aqui a nossa pirâmide pentagonal, né? Então, vou colocar aqui o nome e as características. Então, tá aí, né, a nossa pirâmide pentagonal. A gente pensar em características dela, né, pelo menos 3, e você pode pensar aí em características para você colocar, mas a gente pode observar, por exemplo, a base ser um pentágono,
é uma característica nós termos as faces laterais formadas por triângulos, também é uma característica. Uma terceira característica também pode ser o número de vértices. Você sabe o que é o vértice? Cada encontrozinho desse aqui, olha, forma um vértice dessa pirâmide. Então, aqui na base, olha, nós temos 5 vértices. Contando com aqui em cima, nós teríamos uma pirâmide de 6 vértices. Essa pode também ser uma característica. Então, nós temos aí 3 características, né? A base é um pentágono, ou seja, uma figura que tem 5 lados. As faces laterais, né, são triângulos. Ela possui 6 vértices. E você pode observar aí outras características também. Você pode dizer, por exemplo, que o número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Enfim, fica aí a seu critério. Você pode analisar e encontrar mais características dessa figura. Vamos para a número 3. Bom, a número 3 diz que, dados os sólidos abaixo, complete a tabela com as principais características. O nome, o número de vértices, o número de faces e o número de arestas que cada um possui. E aí o probleminha ele nos lembra o que é cada uma dessas coisas, né? Então, nós temos o nome, que é como cada um desses sólidos é chamado. No caso aí do vértice, são as pontas da figura. O vértice são esses encontros aqui, olha, entre as arestas. Então, cada pontinho desse aqui, nós vamos chamar de vértice. E a gente pode observar, olha, que essa figura tem 6 vértices. Tem 4 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, mais 1, 2 em cada uma das pontinhas. Então, nós temos 6 vértices. As faces são as figuras que formam os lados, né? Então, aqui na nossa figura, a gente pode observar que cada triângulo desse aqui, olha, corresponde a uma face dessa figura, né? Então, a gente pode contar aqui, olha, na parte de cima, nós temos 4, olha, temos um aqui, 1, aí atrás 2, 3, 4 faces, né? E a mesma coisa vai se repetir embaixo, olha, tem essa primeira aqui, e aí nós vamos ter, olha, mais 1, 2, 3, 4 faces. Então, no total, eu posso dizer que essa figura tem 8 faces. E as arestas são as linhas que delimitam, né, que formam aí a nossa figura. Então, cada linhazinha desta aqui, olha, vai ser uma aresta. Então, nós vamos contar na nossa figura. Nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Aqui na base também 4. Então, 5, 6, 7, 8. E embaixo, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos uma figura com 12 arestas. Então, a resposta aqui são 12. Então, tá aí o nosso octaedro, né? A nossa figura com 8 lados, né? Vai ter 8 faces. Ela tem, né? Essa figura tem 6 vértices, 8 faces, né? Que compõem a figura e 12 arestas. Vamos ver a próxima figura da questão. Então, na sequência, olha, a gente tem uma pirâmide, tem 2 desenhos, né? 2 pirâmides aí de base quadrada. Lá no exercício fala cada uma delas, então eu vou considerar aqui uma figura, não vou contar aqui nos 2 valores não, ok? Porque como aqui diz, olha, que quer as características, né, dos sólidos, então o que a gente sabe? O nome, número de vértices, arestas que cada um possui, ou seja, que cada sólido possui, mesmo tendo 2 figuras, a gente vai contar o sólido, a gente vai descobrir quantos vértices, arestas e faces tem a pirâmide, ok? Então, vamos voltar lá para a figura. Então, estamos aqui com a nossa pirâmide de base quadrada, né? Ou pirâmide quadrangular, você pode chamar das 2 formas. Aqui no PET está chamada de pirâmide quadrangular, tá vendo? Então, vamos seguir aqui o PET. Então, nós temos aí a nossa pirâmide quadrangular. O número de vértices, olha, a gente vai começar contando pela base. Se a base é um quadrado, olha, aqui nós vamos ter 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 vértices na base.
Esse aqui é um vértice da pirâmide, né? Mais um. Então, a gente vai contar o total aqui. Então, com os da base mais do topo, nós vamos ter um total aí de 5 vértices. Já o número de faces, olha, como a gente tem uma base que é um quadrado, então de cada lado do quadrado vai surgir um triângulo formando essa pirâmide, concordam? Então, nós vamos ter 4 pirâmides, então são 4 faces. Com a base também ela vai ser considerada uma face, então nós vamos contar aí como sendo 5 faces. Nós temos 4 faces laterais mais a base, tá? Então, você pode colocar 4 faces laterais e a base, ou simplesmente 5 faces. Então, tá aí, a gente pode especificar um pouquinho, né? Então, são as 4 faces laterais, 4 pirâmides e o quadrado que forma a base. Mas, no geral, nós temos aí, né, contando tudo, nós temos 5 faces. E aí, as arestas, olha, o problema já trouxe que são 8, né? A gente pode confirmar, olha, nós temos 4 na base, mais 1, 2, 3, 4 laterais. Então, o total, 8 arestas. A nossa próxima figura, deixa eu descer um pouquinho aqui, vai ser o nosso paralelepípedo, né? Então, 2 figuras também, em tamanhos diferentes, mas está representando aí um paralelepípedo. Analisando aí, vamos ver o Wikipedia aqui primeiro, o número de vértices, né? Então, a gente vai observar aqui, olha, que em cada um nós temos aqui, olha, na base 1, 2, 3, 4 e na outra base mais 1, 2, 3, 4. Então, no total nós temos 8 vértices. Que 8 feio. Melhorou um pouquinho. Depois está falando do número de faces, né? Então, a gente pode contar aqui o número de faces da nossa figura. Nós temos 4 faces laterais, mais 2 bases, né? Então, são 4, 5, 6, como já está aqui descrito no problema, né? Então, nem precisava ter colocado aqui destacado, né? O que era base, o que era face lateral. Está tudo contadinho, são 6. Por fim, nós queremos saber o número de arestas, né? Que são esses lados aqui, ó. Então, nós temos 4 numa base, 4 em outra, isso já nos dá 8. Com mais 1, 2, 3, 4, né? Então, nós temos 4 arestas em cada uma das bases e mais 4 arestas laterais. Então, 4 vezes 3, 12, né? Nós temos 12 arestas no total. E eu acho que isso encerra a nossa semana, né? Deixa eu conferir aqui. É isso aí. Então, eu me despeço aqui de vocês. Até o próximo vídeo.